Você está ouvindo Biologia in Situ Podcast. Porque todas as estradas levam à biologia. Olá, Bio20, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Biologia in Situ Podcast, porque todas as estradas levam à biologia. Hoje é um episódio bem especial, a gente vai falar sobre uma coisa muito importante. Eu sei que sempre falo que é especial, gente, mas é porque é mesmo. Mas hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Estamos aí à beira de uma sexta-feira 13 novamente, amanhã, né? Se você está ouvindo esse episódio na data de lançamento, amanhã será uma sexta-feira 13 e a gente sabe que tem que tomar muito cuidado com os bichinhos, principalmente bichinhos pretos, que sofrem um preconceito muito grande, e o nosso querido convidado Elidiomar está aqui hoje para falar justamente sobre isso. Elidiomar, por favor, se apresenta para a nossa Bio20. Oi, pessoal, é um prazer conversar com vocês. Meu nome é Elidiomar Ribeiro da Silva, eu sou biólogo formado pela UFRJ, sou professor do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, onde fico lotado no Laboratório de Entomologia Urbana e Cultural. Então, eu trabalho basicamente com insetos. E nesse laboratório desenvolvo um projeto de pesquisa e extensão chamado Zoologia Cultural, em que a gente investiga a presença simbólica dos animais nas mais distintas manifestações da cultura humana. Também como desdobramento desse projeto, eu sou organizador de um evento que versa exatamente sobre o tema, que é o Colóquio de Zoologia Cultural, que é repetido anualmente desde 2016, e também sou um dos editores, editor adjunto, e um dos criadores da revista A Bruxa, um periódico dedicado à publicação de produções que associem ciência e cultura. Tudo tem a ver com o que a gente vai conversar hoje. Exatamente, e a gente vai ter como uma base aqui, né, para a nossa conversa, um artigo chamado Gato Preto Não Dá Azar, como a cultura pop pode ajudar a quebrar crendices populares, que é um artigo do Elidiomar e que vai estar aqui na descrição desse episódio. Então você que está ouvindo pode ir aqui na descrição e ver o link para esse artigo que a gente vai começar a conversa a partir dele, né? Daqui a pouquinho. Muito bem, então, Elidiomar, primeiro de tudo, a gente tenta quebrar assim, os termos quando a gente chega aqui no Biologia in Situ. Então, explica um pouquinho pra gente, um pouco melhor, como é essa parte da zoologia cultural, etnozoologia, o que é essa área? Perfeito. Isso daí seria necessário um verdadeiro congresso para discutir. Mas em linhas, o tema é muito complexo, mas faz parte do dia a dia. E eu espero que, ao final da nossa conversa, todo mundo perceba isso. Cara, é só olhar para os lados, em qualquer lugar que a gente esteja, que a gente vai ver bicho, outros integrantes do reino animal. Eu chego aqui na janela de casa, eu vejo passarinhos, urubu, falconiformes, na nossa casa tem gato, eventualmente tem cachorro, tem insetos que frequentam. Então, mesmo no ambiente urbano, os bichos são uma presença constante na vida de todo mundo. Presença física, presença real. Mas também quando a gente observa a cultura humana, as produções culturais humanas, a gente igualmente vê a presença maciça, constante, total dos outros integrantes do reino animal. É impossível ligar a televisão e não se deparar com uma propaganda que tenha bicho ou um filme. Você vai no cinema ver uma produção cinematográfica que tenha influência de bichos, personagens inspirados em bichos ou até os bichos como protagonistas. Esse daí é o Simba. Simba, qual foi a ideia? Tá me esculachando só porque meu time matou meu pai? E o mesmo para literatura, para formas distintas de arte, para emblemas diversos, para vários tipos de manifestações culturais. Não tem cultura humana sem a presença simbólica dos bichos. Essa força, essa potência da presença dos outros integrantes do reino animal em tudo que a gente produz é exatamente a base para a chamada zoologia cultural.
um ramo da ciência zoologia que se dedica a estudar não só essa presença, como a gente pode utilizar no ensino, na divulgação científica, nas práticas de conservação da biodiversidade, sempre aproveitando esse grande interesse que nós temos pelos outros colegas, os outros companheiros de reino. É bom sempre frisar que o ser humano também é um integrante do reino animal. Então é natural que a gente tenha interesse pela nossa galera. Esse interesse serve para se falar de muita coisa, para se fazer muita coisa. Quando esse tipo de abordagem é mais voltada para a percepção humana e mais voltada para os chamados povos originários ou para populações ribeirinhas, populações que são tradicionalmente alvo de estudos que levam àquela introduçãozinha de etno, aí a gente tem a etnozoologia. É um pouco diferente. A zoologia cultural ela tem uma vertente muito mais próxima da cultura pop. Por exemplo, aquilo que a gente vê na TV, nas animações e por aí, aquilo que está cercando a maioria das pessoas, inclusive no ambiente urbano. Acho que é mais ou menos esse o panorama do que seria zoologia cultural. Maravilha, maravilha. A gente aproveitou para puxar um assunto dentro da zoologia cultural, né, que é o assunto do artigo que eu mencionei na introdução, do gato preto não dá azar, justamente porque amanhã, se você estiver ouvindo esse episódio na data de lançamento, será mais uma sexta-feira 13. E a gente sabe como as pessoas fazem muitas maldades, né, com animais, principalmente animais pretos, e existe muito preconceito ainda com esses animais, e eu ouvi falar até de lugares abrigos de animais que evitam, perto dessa data, evitam de dar gatinho preto, cachorro preto, bicho preto para adoção, porque vai saber, né, se a pessoa está querendo alguma coisa, fazer alguma maldade com o bichinho. E assim, como que você chegou nesse assunto, que teve vontade de escrever esse artigo, se manifestar em relação a isso, pesquisar em relação a isso? Perfeito, Ricardo. Além de eu ser um interessado em zoologia, na ciência zoologia, eu sempre quis ser zoólogo desde criança, então era a única opção profissional que eu me vi fazendo. Eu, além disso, tenho muito gosto pessoal pelos animais. Então, eu gosto de acompanhar documentários, eu gosto de contemplar os animais. Eu não sou muito de toque, não sou muito de contato com os animais domésticos, mas sou um tremendo admirador. E me incomodava desde sempre saber que alguns animais são alvo de crendices, de superstições. Não tem jeito, a espécie humana ela é muito afeita a superstições também desde sua origem. Tem um monte de coisa que a gente reputa o sobrenatural, uma pretensa explicação. E as superstições, as crendices entram nessa linha. É natural, então, que até hoje a gente tenha determinados comportamentos do tipo não passar embaixo de escada ou virar de ponta cabeça uma vassoura e colocar atrás da porta quando recebemos uma visita indesejada. Então as superstições fazem parte de todos os povos, de todos os momentos da história da humanidade. Beleza, né? Cada um com a sua. O problema é quando essas superstições, essas crendices, elas são deletérias para determinados integrantes da biodiversidade ou do reino animal, incluindo aí animais domésticos também. E a questão do gato preto, ela encaixa perfeitamente nesse aspecto. Então, sempre me incomodou escutar que, como você mencionou, pessoas que são abnegadas e trabalham com adoção de animais abandonados, são uma galera que presta um serviço incrível, não permitem, muitas vezes, que se adote gato preto. Às vésperas da sexta-feira 13 ou às vésperas do dia de Halloween, com medo deles passarem a ser alvo de maldades. Olha que coisa bizarra, que coisa absurda. Que coisa absurda. Em pleno século XXI, ainda tem gente que acredita em uma crendice desse tipo. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. É inacreditável, mas acontece. Então, o artigo e passar a pensar nessa possibilidade desse tipo de trabalho tem a ver com exatamente a tentativa de desmistificação. E a zoologia cultural ela é muito boa para fazer desmistificação. Existem crendices que são ok, existem crendices que são inofensivas, não causam nenhum problema, do tipo, se entrar uma joaninha na casa vai trazer sorte.
beleza, ninguém vai fazer maldade com a joaninha. Mas quando é um gato preto, quando é uma coruja, quando é uma mariposa bruxa, a crendice ela traz essa conotação negativa. A zoologia cultural mostra pra gente que o uso de elementos queridos da cultura pop, que tenham sido inspirados nesses alvos de crendice, pode ser um caminho para a gente sensibilizar. E esse é o principal ponto da elaboração do artigo. Mostrar que existem gatos pretos na cultura pop que são queridos, são populares, são personagens importantes, mexer mesmo no emocional, para tentar fazer com que no futuro essa superstição sem o menor sentido de que o gato preto dá azar finalmente acabe. É um negócio que remonta aí um tempão, começou no século XIII na Europa. É um absurdo durar esse tempo todo. O artigo foi uma tentativa de fazer um alerta exatamente para isso. E, coincidentemente, foi publicado na primeira edição do Colóquio de Zoologia Cultural, primeiro momento que a gente se reuniu para conversar sobre temas associados à zoologia, ciência que estuda os bichos, e cultura. Acho que foi assim que surgiu. E quais são, assim, você falou do gato preto na cultura pop. Eu lembro logo do Félix. Oi, Félix! Antigo, né? Acho que foi um dos primeiros desenhos a serem feitos, né? Uma coisa muito, muito antiga. Tem até a história da primeira transmissão de TV ser uma imagem de um boneco, de alguma coisa assim do gato Félix. Eu já sou uma pessoa antiga também, então eu ainda peguei a época que o gato Félix ainda passava na televisão. Merda, eu estou velho. Que outros personagens, assim, a gente pode usar pra... E como usar esses personagens pra despertar esse sentimento nas pessoas? O gato Félix, ele é fantástico. Certamente você viu em reprises, porque ele passa há muito tempo, né? Não viu na transmissão original. Para o pessoal mais antigo, ou que acompanhou nas reprises, deve lembrar que o gato Félix tem uma bolsinha. E essa bolsinha, ele tem uma infinidade de objetos. E esses objetos são sempre tirados num momento crucial, em que o gato está em perigo, ou em alguma situação dramática. E ele retira da bolsinha um objeto que vai fazer toda a diferença entre ele se dar bem ou mal naquela aventura, e esse objeto sempre dá sorte. Então, olha só, o gato Félix, um gato preto, ele dá sorte. Então, você pode mexer com isso. Para os personagens mais recentes, ou até não tão recentes, né, porque são criados também há bastante tempo, mas perduram até hoje, o fã de quadrinhos há de lembrar da Gata Negra, da Marvel, que vive ali tendo suas aventuras com o Homem-Aranha. É meio que vilã, é meio que heroína, tá ali naquela interface, mas não dá azar de forma alguma. E o pessoal que é da DC, também dos quadrinhos, lembra da Mulher Gato, que também tem suas aventuras muito associadas ao Batman. E, igualmente, é meio vilã, é meio heroína, de acordo com a aventura, então tá ali naquele equilíbrio tênue entre o ato heróico e a vilania. E também não dá azar. Em nenhum momento é mencionado que a Mulher Gato dá azar. Para a galera mais recente, e aí é fundamental a gente trabalhar sempre a criança, porque eu não tenho esperança de acabar com uma crendice nesta geração, né? A gente trabalha para acabar com as crendices que são prejudiciais a integrantes do reino animal, por exemplo, nas próximas gerações, trabalhando com as crianças. Para criança, tem um personagem que é fantástico, que é o Cat Noir. Flag, mostrar as garras! Use o seu cataclismo! Não podia ter falado isso 150 metros antes? Um personagem que participa do desenho animado da Ladybug. Miraculous, o nome do desenho animado. Sim, sim. E as crianças adoram. Há muitas fantasias de Ladybug, de Cat Noir. A Ladybug é uma joaninha, é representada como uma joaninha, que é um símbolo muito efetivo de sorte. Em quase todas as culturas humanas, a presença de joaninha é vista de modo positivo. E o Cat Noir, que é o parceiro de aventuras dela, o parceiro de heroísmo, ele é um gato preto, que também, principalmente no mundo ocidental, essa chamada civilização eurocentrada, passa a ser um símbolo de azar. Então eu tenho no mesmo desenho dois super-heróis, um símbolo de sorte e um símbolo de azar. E o Cat Noir não dá azar no desenho animado. Então eu posso trabalhar isso com as crianças. As crianças adoram Cat Noir, adoram Ladybug. E as que são fãs do desenho
nem associam a questão que o gato preto dá azar. Tem que se trabalhar para quando essas crianças forem adultas não ficarem provocando atrocidades como as que evitam que os gatos pretos sejam adotados às vésperas de determinadas datas, por exemplo. Eu acho que esse é o caminho, tentar sensibilizar pelo emocional. E a cultura pop, que mexe muito com o nosso coração, com o nosso emocional, aponta esse caminho. Personagens que têm caracterização como gato preto, são queridos, são populares e podem ser usados para a gente tentar desmistificar esse negócio que não tem o menor sentido. O gato preto dá azar. Você foi falando, eu lembrei que minhas sobrinhas, hoje não mais, mas elas assistiam muito Ladybug. Eu lembrei do Cat Noir. Mas aí eu tô olhando aqui no artigo, você botou também outros personagens. Jumbo, se eu não me engano, do Jumbo e Ruivão, é isso? É, isso. Ei, Jumbo! Que é? Vem gente aí de novo! É o espião olho vivo. Vai embora, seu intrometido, vá! Isso também é mais antigo, é um gato. O gato, ele é muito curioso, né? A gente está falando de um dos animais mais queridos pela humanidade. O gato, ao longo da história da humanidade, é personagem importantíssimo no combate de pragas, então é um parceiro muito presente nos nossos lares. Há estudos que até preveem que nos próximos anos o número de gatos nos domicílios humanos vai superar o número de cachorros. Então, aí, de repente, o gato vai passar a ser o maior amigo do homem, né? Ganhar esse apelido. E mesmo assim, na cultura pop, a maioria dos gatos é tido como vilão. Olha que coisa engraçada. Tem Tom e Jerry, por exemplo. Não é um gato preto, mas é um personagem felino, é um gato normal, o Tom. Tom e Jerry, a caça ao rato. Quem se dá bem na aventura é o Jerry. Em quase todos os desenhos animados tem essa característica, de que o gato é o predador. Curiosamente, os gatos tipicamente pretos, que são esses que a gente mencionou, o gato Félix, a mulher gato, a gata negra e o Cat Noir, eles não são vilões. Então dá para trabalhar de várias formas e certamente tem muito mais personagens ainda que dá para fazer inventários. E tem o gato que não é tão preto, meio branco, tipo Frajola, do desenho com o Piu Piu, que também é tipo um vilão, né? Ele não é um vilão, mas ele passa o tempo todo querendo caçar o Piu Piu. Então o gato é um bicho muito legal da gente analisar por causa dessa aparente contradição. Bicho querido no mundo real e não tão querido em muitos desenhos animados. Mas quando ele é preto, ele passa a não ser querido no mundo real e passa a ser querido nos desenhos animados. É bem curioso. A nossa espécie ela é complexa pra caramba, né? O ser humano não dá para tentar traçar uma linha de conduta, varia de região para região, de povo para povo, de época para época. O que nós temos é que tentar desmistificar, de fato, essas crendices que são deletérias aos animais. Não é só o gato, não. Tem outros bichos que, infelizmente, sofrem muito com isso. Sim, sim. Não, você falou do Tom, no Tom e Jerry, ele se dá mal quando ele vai atrás do Jerry, e mesmo quando ele tá na posição de perseguido, quando aparece o Spike, o cachorro, ele também se dá mal, sempre, se dá né? mal o tempo todo, pois é. Eu não consigo entender, eu sempre torci pro Tom. Coitado. E tem episódio, inclusive, que mostra que ele tá ali, ele tá fazendo o trabalho dele, o que esperam dele, né? Porque tem episódio que aparece a Humana, e a Humana, no dia que ele não tá caçando o Jerry, é que ele leva uma bronca que botam ele pra trabalhar. Não, vai trabalhar que seu trabalho é caçar o rato. Exatamente, a nossa aproximação original com o gato foi exatamente essa. O gato foi sendo muito bem recebido nas nossas proximidades por uma relação de interesse. Tínhamos interesse em comum. A gente queria que o gato combatesse as pragas próximas e o gato tinha interesse de ter a facilidade de caçar vários animais nos arredores das habitações humanas. Então, nós contratamos, digamos assim, o gato para fazer essa função. E aí, na cultura pop, muitas vezes ele é punido por fazer aquilo que nós esperamos. Vai entender. Ah, pois é. Eu acho uma puta falta de sacanagem. Eligomar, você tem alguma outra coisa que você gostaria de trazer que não poderia passar sem falar sobre? Eu acho que sim. Eu acho que vale a pena falar do problema que a Europa teve com essa perseguição aos gatos, né? Porque não foi só gato preto, mas foi principalmente o gato preto muito associado
às bruxas, aquela caça, principalmente às mulheres, né? E aí tem toda uma punição ao feminino e à sabedoria feminina, um negócio muito complicado na Idade Média e que persistiu ainda por bastante tempo. A perseguição aos gatos que foram associados às feiticeiras, às bruxas, à bruxaria, coisa e tal, fez com que diminuíssem, claro, os estoques populacionais de gato na Europa. Isso ocasionou um aumento dos ratos. E os ratos carregam uma pulga que transmite o agente que leva ao ser humano a doença, a peste. A peste bubônica foi responsável pela morte de parcela muito significativa da população europeia na Idade Média, graças, em grande parte, a uma perseguição completamente idiota aos gatos. Então a gente tirou os gatos, os ratos proliferaram e acabou tendo uma incidência muito grande de peste que levou ao óbito parcela significativa da Europa e do mundo conhecido daquela região e daquela época. Mostra pra gente que nós também somos vítimas dessas crendices. Aí passou o tempo, começou a se perceber que isso não tinha sentido, mas olha como é que pode, a superstição perdura até hoje. É a força narrativa do negócio. E aí, para combater, a gente tem que usar uma força narrativa também igualmente potente, que é a da cultura pop. Tentar desmistificar de alguma forma, para daqui a um tempo as próximas gerações finalmente se livrarem desse tipo de comportamento. E aí, como eu mencionei um pouquinho antes, isso não acontece só com gato. As corujas também são, em muitas regiões, atacadas, porque existe uma crendice para um determinado tipo específico de coruja, chamado rasga-mortalha, principalmente na região nordeste do Brasil. Diz-se que a presença dessa coruja traz mal agouro. Ela passa a ser perseguida. Então você também pode usar a cultura pop, pode usar a presença importantíssima da coruja nas manifestações culturais, como símbolo de sabedoria, de proficiência, como emissário das cartinhas de Hogwarts, de Harry Potter, por exemplo. Você é um bruxo, Harry. É o quê? Para tentar fazer com que as crianças cresçam sem esse comportamento muito deletério para coruja. E a mesma coisa se aplica às mariposas, principalmente às mariposas escuras. Há muitos insetos, de modo geral, né, que são alvo de crendices. Então a gente vai trabalhando. É um processo lento de construção de uma mudança cultural, no caso, uma mudança cultural absolutamente necessária e que demanda gerações para ocorrer. O gato não é um caso único e exclusivo. Talvez ele seja o mais próximo de nós. E, de fato, é assustador saber que o pessoal que trabalha com adoção tem que ter essa cautela, né? Beira o inacreditável, mas, de fato, acontece isso. Então, hoje, véspera de sexta-feira 13, certamente quem trabalha com adoção de gatos está preocupado em restringir e evitar que gatos pretos sejam adotados. A que ponto a gente chega? Vamos reverter isso e usando essa aproximação com a cultura. Acho que é um bom caminho. Muito bem. Maravilha, muito obrigado, Eligilmar, por esse papo importantíssimo. A gente gosta muito no Bio Incito de trazer assuntos que interfiram no cotidiano, né? Que tenham realmente um impacto na vida das pessoas. E se esse impacto for para a proteção dos bichinhos, nossa, melhor ainda, né? Então, por favor, deixa sua palavra final, às vezes um contato onde as pessoas possam te achar, se você quiser. E dá esse último recado, por favor, para a nossa Bio ouvinte. Perfeito. Bom, Ricardo, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito o convite e agradecer também pelo trabalho que vocês fazem. Esse trabalho de divulgação é absolutamente necessário. Nós temos que, de fato, isso é lugar comum falar, mas é muito real, quebrar essa distância que tem entre o mundo da academia, o mundo da universidade, o mundo da produção do conhecimento científico e o mundo real. Na verdade, é até meio que absurdo falar que são dois mundos diferentes, né? A gente está inserido numa sociedade. E você só consegue explicar o trabalho que você faz contextualizando. Você leva as informações científicas de modo contextualizado, mostrando que elas estão no dia a dia, estão no cotidiano, na rotina das pessoas, de todo mundo.
essa questão de quebrar preconceitos, quebrar mitos, quebrar paradigmas, com a associação de ciência e cultura é fundamental, porque quando você conversa com todo mundo, eles percebem que, nossa, de fato, esse personagem é um gato preto, de fato, esse personagem é uma coruja. Isso faz parte da composição cultural de todo mundo. Agradeço demais esse trabalho que vocês fazem de divulgação como um todo, levando informações de modo compreensível para todo mundo. E meus contatos são fáceis, o meu nome é meio diferente, então qualquer busca nas redes sociais aparece logo o meu nome como um dos primeiros, tem poucos, Elidiomar. O e-mail é muito fácil, então, é elidiomar@gmail.com, eu fui o primeiro a pegar lá no Google. E tem também, eu vou deixar o link da revista A Bruxa, que tem essas produções. Peço depois que vocês coloquem na descrição do episódio. Acho que fica fácil para todo mundo acessar. Estou sempre à disposição para conversar. Às vezes demora um pouco para responder, porque a demanda, de fato, ela é grande, mais com as atividades de docência, né? Acumula tudo, então eu estou sempre atrasado, mas eu respondo. Vai ser um prazer conversar com todo mundo, trocar uma ideia, sempre é legal, e eu adoro falar de bicho, eu adoro falar da presença dos bichos na cultura. Obrigadão mesmo pelo espaço. Maravilha, a gente agradece também muito pela sua disponibilidade de vir falar com a gente, um assunto tão importante nessa data que é tão significativa, né? Às vezes por bem, às vezes por mal, mas é muito significativa. E, Bio20, muito obrigado por estarem com a gente aqui até agora. Até a semana que vem, no próximo episódio. Vocês podem acompanhar ou falar com a gente pelas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e LinkedIn, como @Biologia in Situ, ou no TikTok como @BioInSitu. Também tem o nosso e-mail, cartinhas@biologiainsitu.com.br. In situ se escreve com I, N de navio, S-I-T-U. Quem quiser e puder também pode apoiar o nosso projeto pelo nosso Pix, que é nosso e-mail, cartinhas@biologiainsitu.com.br, ou o nosso Apoia-se no apoia.se/biologiainsitu. Até semana que vem, muito obrigado e tchau, tchau! Esse episódio é uma produção do canal Biologia in Situ. Coordenação: Bruna Canelas, Cristiane Santos, Eloá Caramuru, Ricardo Gomes e Vitor Lopes. Convidado: Elidiomar Ribeiro. Locução: Ricardo Gomes. Edição e mixagem de áudio: Bruno Napo. Arte de capa: Larissa Castro.